bem-vindos a mais um vídeo. A aula de hoje será na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Pessoal, para entender aqui, a ideia central aqui, a ideia principal, melhor dizendo, é que os judeus daquela época estavam anunciando outro evangelho, como diz, outro modo de ser salvo. Estavam dizendo que para ser salvo tem que fazer isso, aquilo outro, algo que não está no verdadeiro evangelho. Quando o evangelho se espalhou pelo Império Romano, entendemos que muitos não-judeus começaram a aceitar Jesus como Salvador. Então, muitos ali que não eram judeus começaram a aceitar Jesus como Salvador. E logo surgiram discussões se era necessário que os não-judeus seguissem a lei dos judeus. Especialmente a lei, pessoal, que mandava que todo homem fosse circuncidado. Está em Atos capítulo 15, versículo 1 ao 33. Mas essa mesma discussão aconteceu nas igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado na região da Galácia. E vários cristãos judeus estavam dizendo àqueles cristãos não judeus que eles precisavam obedecer à lei de Moisés para que fossem aceitos por Deus. Então esses judeus estavam dizendo para os não judeus que eles precisavam obedecer à lei de Moisés para que fossem aceitos por Deus. Que lei era essa? Principalmente a circuncisão. Você tem que se circuncidar para ser aceito por Deus. Então, essa lei era uma lei que Paulo escreve dizendo outro evangelho. Então, eles estavam tentando colocar ali nos não-judeus uma regra para ser salvo. Mas aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, vejam o que está dizendo. Olha o que Paulo escreveu. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mal. Então aqui Paulo está dizendo, em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados. Então, Jesus se entregou a fim de ser morto para tirar os nossos pecados. Mas os judeus estavam dizendo para os não-judeus que era necessário cumprir a lei para ser salvo. Então, quando eles começaram a dizer isto, Paulo declara isso como outro evangelho. Mas veja o que fala no versículo 6. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Que evangelho é esse que as pessoas já haviam aceitado? Está aqui no versículo 4. Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e nos livrar deste mundo mau. Então, o evangelho verdadeiro, esse evangelho, ele é Cristo, que se entregou para ser morto,
Então o evangelho verdadeiro é esse. Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e nos livrar deste mundo mau. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas os judeus estavam dizendo, exigindo dos não-judeus que eles tinham que cumprir a lei para ser salvo. Então aqui Paulo fala, se apareceria um anjo do céu, ou até mesmo eles, anunciando outro evangelho, a qual ele já tinha anunciado antes, que é o evangelho de Cristo, que essa pessoa seja amaldiçoada. Então, existe um só evangelho, o evangelho verdadeiro, que é Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.